Senhora presidenta, deputada Márcia, senhores deputados, aqui já foi comentado sobre a importância do dia de ontem para o Rio Grande do Norte, para o presente e para o futuro, por ocasião da assinatura pela presidenta Dilma da concessão do aeroporto de São Gonçalo. Foi aqui já comentado por outros deputados e também penso que foi um dia bastante importante para o Rio Grande do Norte, que veio concretizar o que nós já havíamos, já sabíamos, o que já se tinha registrado e comemorado. Mas eu confesso, senhora presidenta, a minha frustração com o ato do dia de ontem, ou pelo menos parte do ato, porque eu fui a São Gonçalo ontem lá na pista, vi a pista, né, a maior pista do Brasil, na expectativa de que aquele ato, ao fazer os necessários, justos agradecimentos à presidenta Dilma, fazer o reconhecimento da importância que tem essa obra para o Rio Grande do Norte, mas que o ato apontasse para desdobramentos, apontasse para um passo adiante em relação ao que já se conquistou, que é o aeroporto. A presidenta Dilma fez um belíssimo e importante discurso, chamando a atenção para o processo de desenvolvimento brasileiro, para o papel de aeroportos e portos nesse processo de desenvolvimento, inclusive fazendo uma boa reflexão sobre o combate à miséria e desenvolvimento econômico. Então, um discurso que muito nos orgulha e que certamente marcará e tem marcado todas as ações do governo federal. O governo federal vem tendo ações importantíssimas no sentido de enfrentar a atual crise que assola o mundo, muitos países, e o Brasil sente, evidentemente, com menos impacto, mas sente os efeitos dessa crise. E a presidenta Dilma ontem nos mostrou por que hoje é a presidenta tão querida do povo brasileiro, devido às ações, devido ao compromisso, devido à concepção, à ideia, à visão que tem de desenvolvimento do Brasil. O Brasil ontem ficou para aqueles que duvidavam, inclusive a oposição estava lá representada, muito bem representada, certamente mostrou porque a presidenta Dilma é a presidenta do Brasil, pela sua capacidade, pelo seu discernimento e pelas ações e o rumo que o governo brasileiro vem tendo diante da crise e a condução da economia do Brasil. O importante a ressaltar do discurso da presidenta foi, repito, a vinculação com a questão do desenvolvimento econômico, com o combate à miséria, e a grande oportunidade que o Rio Grande do Norte está tendo. Mas eu dizia no início que fiquei frustrado, e quero dizer por quê, senhor presidente, porque na verdade eu esperava que os nossos governantes, o representante do governo do Estado, fizesse um discurso ou apontasse rumos à altura dos desafios do Rio Grande do Norte. E não foi nada disso que aconteceu. Eu esperava, senhor presidente, que por parte do governo do Estado fosse veiculada, fosse aproveitada aquela oportunidade para, além, repito, de constatar o óbvio, a necessidade de se agradecer, de se registrar a importância daquele momento, mas também que fosse apontada as linhas das ações do governo para o desenvolvimento. Infelizmente, perdeu-se uma grande oportunidade ontem para pontuar, para colocar na agenda da política do Rio Grande do Norte as linhas mestras do desenvolvimento que queremos. Mas isso não aconteceu porque, como eu tenho dito, não tem um projeto, não tem um programa para o estado do Rio Grande do Norte. E aí acaba, como eu disse ontem, se entra num 8 diante daquela bela oportunidade que se perdeu. Porque eu quero aqui reiterar, senhora presidente, o aeroporto é fundamental para alavancar o desenvolvimento do nosso estado. Fundamental. Mas a ele é preciso agregar ações que estão enfeixadas, estão centradas na responsabilidade do governo do estado. Eu fiquei, inclusive, não surpreso, porque isso não me surpreende, porque eu tenho uma concepção, tenho uma leitura
e tem uma avaliação da falta de rumo do governo. Mas só para registrar, no discurso da nossa governanta maior do estado do Rio Grande do Norte, não foi citada a palavra região metropolitana. Sequer foi citado a questão da região metropolitana ontem naquele evento, por parte da governadora. Quem citou, a própria presidenta Dilma citou a Grande Natal, o prefeito Jaime Calado citou a questão da Grande Natal, mas não tem citação da necessidade de se pensar um projeto ou projetos articulados, governo do estado, prefeituras da cidade, da região que compõe a região metropolitana, empresários, sociedade, para dar continuidade ou para aproveitar o potencial que o aeroporto traz. Ontem eu esperava, por parte dos nossos governantes, que se discutisse a questão do porto, por exemplo, porto do outro lado do rio, se discutisse a questão de ferrovia, se discutisse a questão de educação, um plano estratégico emergencial de capacitação, qualificação dos nossos jovens para poder usufruírem das obras do aeroporto, não como mão de obra de servente de pedreiro, mas além de trabalhar na construção do aeroporto, mas capacitar os jovens e as jovens para serem funcionários, servidores do aeroporto em cargos qualificados, que agregam conhecimento, mas repito, não só para limpar o chão, não só para varrer o asfalto, não só para carregar a pedra, não só para carregar o tijolo, para assentar a parede, mas para trabalhar nas funções qualificadas que requerem a questão da construção do aeroporto. Não vi nenhuma palavra da nossa governante sobre isso, a necessidade de se ter um plano. Ontem, o responsável pela empresa vencedora da licitação falou que nós teremos 10 mil empregos diretos e indiretos. O aeroporto vai gerar. E cadê as ações governamentais articuladas com a iniciativa privada para qualificar essa mão de obra? Ontem não foi anunciado. Se perdeu essa oportunidade. Se perdeu essa oportunidade. Não foi anunciado nada disso. Silêncio total em relação a essa questão, em relação de articular um programa de educação profissional. Aliás, não há no discurso da nossa governanta uma relação entre o aeroporto e a Copa do Mundo. Nada disso foi falado. Nada disso foi falado. Se de debate no Estado, uma discussão sobre a questão do pró-import, que inclusive com a nova roupagem, com a nova cara, chega a essa casa, mas não tem nenhuma relação, por exemplo, para discutir a questão, ou abrir o debate sobre o aeroporto, por exemplo, na margem esquerda do Potengi. Teve debate sobre isso. Teve debate, ou não teve anúncio sobre essa questão lá ontem. Não teve, inclusive, cobrança por parte do governo federal, ao governo federal, para poder ser parceiro, né, nessas questões. Teve discussão, nem anúncio, nem nada, sobre a necessidade de você ter um plano de saneamento, esgotamento sanitário para a região metropolitana. Não teve nem anúncio de quando ficarão prontos os acessos, cuja licitação, por exemplo, em relação a 406, já foram feitas as obras paradas. Quando é que serão retomadas? Nem isso teve ontem, lá. Não fosse a iniciativa da deputada Fátima Bezerra falar com a presidenta sobre a questão do VLT, ninguém falou sobre isso. Podia aproveitar, perdeu-se uma grande oportunidade. Que, aliás, o aeroporto poderia ser um mote para cobrar o VLT, inclusive para chegar até o aeroporto. Por que não fazer um outro desenho, outro ramal, além de ter o ramal tradicional? Por que não o VLT para trazer, para acesso, para acessar o aeroporto? Ou alguém acha que o aeroporto isolado ali, sem ter os acessos com a 406, com a 304, com a 101, com a cidade, vai resolver? Alguém acha que funcionando o aeroporto, sem pensar na logística mais geral, as pessoas vão desembarcar em São Gonçalo e não querer desembarcar em Parnamirim? Se quando a rede hoteleira está aqui em Parnamirim. Não se falou, o nosso governante estadual, deputada Márcia, perdeu a oportunidade ontem para discutir sobre a questão das indústrias, sobre a questão da ferrovia, sobre a questão das logísticas necessárias para a implementação e para aproveitar essa grande conquista do Rio Grande do Norte, que foi um aeroporto. Ontem a presidenta Dilma fez o resgate da história do aeroporto, chamando a atenção da importância do governo passado. A governadora viu quando retomou a questão do aeroporto. Mas é preciso agregar, não deixar o aeroporto isolado. Aliás, se engana aqueles que
o desenvolvimento vai ser potencializado por obra e graça do aeroporto isoladamente. Não vai. E quem tem o papel, quem tem o poder, quem tem a autoridade para convocar a sociedade, para convocar as prefeituras, para convocar o setor privado, para pensar um projeto estratégico que englobe a questão do aeroporto, a região metropolitana de Natal, é o governo do Estado. E ontem, nada disso foi dito naquela oportunidade. Era um momento para poder falar, era um momento para poder se colocar, se posicionar diante daquele ato histórico. Era a possibilidade do Estado se posicionar para o Brasil, com toda a imprensa nacional acompanhando, mas falar dos programas estratégicos, da necessidade de logística, de infraestrutura, da continuidade, da articulação com a região metropolitana, cobrar dos órgãos federais, do setor privado, mas nada disso ontem foi tocado. Repito que se perdeu uma oportunidade, senhora presidenta, de chamar a responsabilidade para o desafio do desenvolvimento do Rio Grande do Norte para o governo. Ou seja, é preciso dar continuidade às ações. É preciso aproveitar o potencial, e as oportunidades são abertas com a questão do aeroporto, para que outras ações de infraestrutura, de logística, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, sejam implementadas. E repito, quem tem o papel de fazer esse gesto, quem tem o papel de tomar a iniciativa, o dever de tomar essa iniciativa, deve ser o governo do Estado. Não é nenhum prefeito, não é nenhum setor privado, quem tem o poder para fazer isso. Mas por ausência de um projeto, por ausência de proposta, por ausência de visão, ou por uma visão tacanha, miúda, de não reconhecer que a política pública extrapola o governo A ou B ou C, por uma visão tacanha, miúda, de não entender que hoje nós estamos colhendo frutos que foram trabalhados anteriormente e amanhã colheremos os frutos que foi trabalhado hoje, se perdeu uma oportunidade de debater as questões que, somadas ao aeroporto, vão potencializar, ajudar o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Então fica aqui, senhor presidente, a minha palavra e a minha cobrança. É preciso que o governo do Estado convoque a sociedade, os prefeitos da região metropolitana, de todas as cidades, convoque os setores privados e pense um projeto articulado que tenha o aeroporto como mote, como centro, como galvanizador das potencialidades, e pense outras questões. Repito, a necessidade de pensar a questão do porto, da outra margem, a necessidade de pensar o VLT, que ontem, repito, foi lembrado pela deputada Fátima e cobrado por ela, a necessidade de pensar no projeto de qualificação profissional na questão da educação, a necessidade de pensar a questão do saneamento, a necessidade de pensar um redesenho urbano, um programa metropolitano, um plano diretor metropolitano que pense o futuro daqui a 10, 20, 30 anos. A minha impressão, senhor presidente, é que com o aeroporto de São Gonçalo haverá uma tendência de deslocamento do eixo de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Historicamente, o eixo de desenvolvimento do Rio Grande do Norte se direcionou ao sul de Natal. Os atos, os gestos, as ações, os projetos foram muito ao sul de Natal. Com o aeroporto, há uma possibilidade desse eixo de desenvolvimento ser ao norte de Natal. Agora tem que ser agregado com outras questões. Por exemplo, a região do Mato Grande, hoje, é onde nós temos os maiores parques de energia eólica do Rio Grande do Norte e do Brasil, pela quantidade de parques de energia eólica que teremos. Então o que isso aí tem a ver com a questão do aeroporto? Tudo. Porque lá na região do Mato Grande, ao norte da cidade do Natal, como eu acabei de dizer, que estão desenvolvendo, por exemplo, a questão da infraestrutura energética. Então é preciso agregar ações ao lado do aeroporto para poder aproveitar essa produção, por exemplo. É ali que nós teremos, ou estão tendo desenvolvimento grandes, complexos, da questão da energia eólica. É dali que nós poderemos retomar a questão da ferrovia do estado do Rio Grande do Norte, evidentemente articulado com um projeto de porto, a outra margem do Potengi, tendo em vista o esgotamento da possibilidade e da capacidade desse atual porto. É através desse processo, senhor presidente, do porto, do aeroporto, aliás, de São Gonçalo, que nós podemos viabilizar, agregar, articular, vincular a luta pelo VLT.
Deputado Mineiro, me permite uma parte rapidinho. Permitirei. Agregar a necessidade de ter a questão do VLT e, fundamentalmente, quero retomar a questão da qualificação profissional. Programa articulado, governo do estado, prefeituras da Grande Natal, iniciativa privada, para dotar, para possibilitar que os jovens usufruam das benesses tão cantadas em versos e prosas e discursos de jornais sobre a questão do aeroporto. E não deixar o aeroporto de uma maneira isolada. De início, o governo poderia, por exemplo, anunciar a retomada das obras de acesso. Anunciar, não anunciou. Então, quero aqui dizer que o governo, do meu ponto de vista, perdeu uma grande oportunidade a dizer ao povo do Rio Grande do Norte a que veio. Mas não disse porque não sabe a que veio. Não disse porque não tem rumo. Não disse porque não tem, né, uma ideia de quais são os grandes desafios, não tem a dimensão dos desafios para o desenvolvimento e para a governabilidade do Rio Grande do Norte. Do meu ponto de vista, para além, né, dos necessários agradecimentos, para além dos necessários salameleques, digamos assim, governamentais, que a ocasião propicia, o festejo, eu quero reiterar, se perder uma oportunidade de anunciar para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, uma agenda para o Rio Grande do Norte. Perdeu a oportunidade, uma agenda tão simples, não é? Inclusive solicitando a parceria do governo federal para essa agenda, solicitando a parceria do setor privado para essa agenda, solicitando a parceria das prefeituras da região metropolitana de Natal, que todos estavam lá, todos os dirigentes, né, das regiões da região metropolitana de Natal, de todas as prefeituras estavam lá, solicitando o concurso de todas essas forças políticas, governamentais e da sociedade civil, público e privado, para um projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Seria a ocasião, a grande oportunidade